Quanto vale 60 minutos do seu dia? Porque esse é exatamente o tempo que eu preciso para colocar R$ 3.000 no meu bolso todos os meses com edição de vídeos. 29 milhões de vídeos foram postados no Instagram. Só ontem. Eu transformo uma pequena fração desses vídeos em dinheiro no meu bolso, usando uma fórmula tão simples que até eu, que saí do ensino médio, consigo aplicar. Essa fórmula não tem nada a ver com edições complexas que você leva anos para aprender a fazer. Não tem nada a ver com plataformas de freelance que te pagam uma miséria. E não tem nada a ver com um milagre que o pessoal vai te vender em curso. No último mês, essa fórmula me trouxe mais de R$ 40 mil. Nos últimos 24 meses, mais de R$ 2.200.000. Só aplicando a fórmula no mercado de edição de vídeos. E mesmo que você não tenha R$ 1 para investir, ou nunca tenha aberto um programa de edição de vídeo, seja até mesmo CapCut, é totalmente possível fechar R$ 3.000 em contratos de edição de vídeo em só 30 dias, dedicando apenas 1 hora por dia. E em poucos meses replicando isso e repetindo esse método, essa fórmula, você pode facilmente transformar os 3.000 em 43 mil, assim como eu fiz ao longo dos anos. Nesse vídeo, eu vou te mostrar a fórmula exata que eu segui para explodir o meu faturamento, as 3 verdades da edição de vídeos que ninguém vai te contar, como fechar um cliente de edição ainda essa semana nos próximos 7 dias e como transformar a edição em uma profissão que paga bem todos os meses e não só de vez em quando. Então fica comigo até o fim desse vídeo. Essa daqui é a fórmula que a gente vai utilizar. Ao longo desse vídeo eu vou te mostrar como preencher cada uma dessas letrinhas aqui que fazem parte da fórmula e o que cada uma delas significa. Mas antes disso, deixa eu te explicar exatamente como funciona essa estratégia. Digamos que você tenha uma banquinha que vende coxinhas. A banquinha é o seu marketing. A coxinha é a sua edição, o seu produto que está sendo vendido nessa banquinha. Nós vamos focar no mercado de Reels para Instagram. Por quê? Porque é o mercado mais acessível, ou seja, qualquer um de qualquer nível, alguém que nunca entrou em um mercado de edição antes, alguém que nunca sequer editou um vídeo consegue iniciar nele sem nenhum problema, sem estudar por meses um estilo de edição complexo. E é o mercado com a maior quantia de clientes desesperados atualmente. Por que desesperados? Porque pouquíssimos editores do mercado atendem às expectativas de quem está contratando. Isso aqui é muito importante. Quais são as expectativas dessas pessoas? Entregar coxinhas, no caso, edição de vídeos, todos os dias, sem falta, com os ingredientes corretos. Com entregar coxinhas todos os dias, o que eu quero dizer é o seguinte: no mercado de Reels, o que importa muito para o crescimento do criador de conteúdo é postar todos os dias, sem falta. Muitas vezes, inclusive, vale mais a pena postar todos os dias vídeos ruins do que postar poucas vezes e postar vídeos muito complexos que demoram para ser feitos. Então eles querem alguém consistente, constante, sem falta, porque muitos editores são descompromissados, são irresponsáveis. Eles prometem uma coisa e entregam atrasado. Fala uma coisa e acontece outra. E com os ingredientes corretos, eu quero dizer o seguinte: tem que ser a edição certa para Instagram Reels. Não adianta você fazer uma edição estilo YouTube para postar no Reels, o cara vai ter nenhum resultado e aí você vai perder o cliente. Então é um editor que atinge essas 3 expectativas dos contratantes, que são os criadores de conteúdo do Instagram. O nosso objetivo aqui, se lembra, é fazer R$ 3.000 em 30 dias, vendendo essa edição de Reels apenas 60 minutos por dia. Certo? 1 hora por dia. A primeira coisa que a gente vai colocar na fórmula são esses 2 dados. Os dias que nós vamos trabalhar por mês e as horas que nós vamos trabalhar por dia. Então, se você quer mudar isso aqui, quer trabalhar 60 dias por mês, bota aí, fica tranquilo. No caso, vamos dizer 30 aqui, só para simplificar a conta. E vamos trabalhar 1 hora por dia. Então, renda mensal, a gente vai substituir o último número aqui, vai colocar então 30 de 30 dias e vai colocar aqui em horas 1 hora. Certo? Agora, a gente vai para a próxima etapa da nossa fórmula, que é o tempo. Esse T aqui. Em tempo, nós vamos colocar quanto tempo a gente leva para produzir cada uma das coxinhas, em horas. Então, por exemplo, quanto tempo você leva para editar um Reels? Porque isso é muito importante, vai definir a sua capacidade. Porque, por exemplo, quanto menor o tempo de produção, quanto mais rápido você edita cada vídeo, mais você vai entregar por dia, mais vídeos, mais quantidade de vídeos e, consequentemente, mais dinheiro você vai fazer, porque você ganha em volume. E aqui, editor, entra algo muito importante
que é a primeira verdade sobre o mercado de edição que ninguém vai te falar. Quanto mais tempo você passa editando, menos você ganha. E muita gente vai falar que é o contrário, que você precisa passar mais tempo nos vídeos para entregar um resultado melhor ainda, que aí o cliente vai te pagar muito mais, que você vai poder cobrar muito mais caro. Mas isso não é verdade. E eu quero que você pense, para simplificar isso, em termos de coxinha. A maioria dos clientes não vai perceber a diferença no gosto de uma coxinha que foi feita em 30 minutos e uma coxinha que foi feita em 1 hora. Com um porém, desde que os ingredientes sejam os mesmos. O que eu quero dizer com isso aqui? Desde que você tenha os mesmos ingredientes na edição que funcionam na plataforma, que trazem o resultado, não faz sentido você investir 1, 2, 3 horas editando com esses ingredientes da edição, sendo que 30 minutos já basta. E tudo além disso é firula, é pro seu próprio ego, inclusive. Os editores do mercado atualmente, principalmente os que ensinam as outras pessoas a fazerem dinheiro no mercado, fazem os editores acreditar que precisam passar horas fazendo coxinhas gourmet, ou seja, edições complexas, com modos de preparo difíceis e demorados. Mas aí eles acabam entregando uma edição, uma coxinha, com o mesmo gosto, o mesmo resultado da banquinha que fez em 30 minutos, porque eles não mudaram os ingredientes. Os ingredientes são a base que faz o negócio funcionar. Não adianta ficar botando enfeite e firula em cima. Esses editores literalmente só complicaram o que já era simples. O cliente está buscando a coxinha pelo gosto, certo? O cliente de edição está buscando pelo resultado. Os ingredientes de uma coxinha gostosa são sempre os mesmos. Porque cozinhar uma coxinha é puramente química. É igual fazer um bolo, é igual fazer um estrogonofe. Você segue a lista, a quantidade, os ingredientes e está feito. É a mesma coisa com a edição. A ciência ainda está ali, só que dessa vez ela é psicológica. O objetivo da coxinha é ser gostoso e encher a sua pança, certo? Agora, da edição é manter a audiência assistindo, porque quanto mais tempo a audiência assiste, mais resultados, mais visualizações, mais engajamento o criador de conteúdo vai ter. Então ele vai ter mais resultados. Uma edição efetiva que traz resultados para criadores de conteúdo tem 3 ingredientes que nunca vão mudar. Primeiro, cortes de silêncio, e na verdade aqui a gente pode até simplificar para cortes apenas, que já vai resumir basicamente o negócio inteiro. Cortes, textos e inserções visuais. Agora, eu podia ficar falando por 50 horas aqui sobre o efeito psicológico por trás de cada um desses, mas eu vou dar um resumo porque eu já tenho uma aula sobre isso. Cortes é para tirar qualquer redundância, porque na nossa fala, naturalmente, tem muitas redundâncias que a gente não precisava falar. Por exemplo, eu acabei de fazer uma. Eu podia simplesmente ter falado, nossa fala tem muitas redundâncias. Mas eu falei, nossa fala tem muitas redundâncias que a gente não precisava falar. Isso é uma redundância que, se você cortar, vai resumir mais o vídeo, mantendo o conteúdo importante dele e, consequentemente, fazer a pessoa não sair do vídeo, porque ela não está se sentindo enrolada, sempre tem informação densa. Textos para dar um estímulo visual, porque o nome é vídeo, né? Então, se não tem algo no vídeo para te chamar a atenção, você vai sair. E o mesmo vai para inserções visuais, que são um auxílio, mas dessa vez não usa a mesma parte do cérebro que os textos, porque os textos são algo mais racional e legível. Enquanto inserções visuais são mais para a parte criativa do cérebro que precisa ser entretida igual um macaquinho no zoológico. Mas só com esses 3 ingredientes, não importa se você vai fazer edições simples de 30 minutos ou um motion complexo, os ingredientes vão estar sempre ali. O que é o motion complexo? O que é aquela edição foda que você vê? Cortes, textos e inserções visuais. Acabou. Não tem como você colocar qualquer outra coisa além disso. A única diferença entre a edição simples e o motion complexo é o tempo que você passa cozinhando eles, ou seja, editando com esses ingredientes. E para o cliente, desde que você não mude esses ingredientes, porque são eles que trazem o resultado, ele literalmente não vai se importar, o gosto final vai ser o mesmo. E aqui vem algo que pouca gente vai concordar comigo, mas que eu defendo com a minha vida inteira em todo vídeo que eu postei. No Premiere, no DaVinci, no CapCut, em qualquer programa de edição, no celular ou no computador. É sim possível fazer as suas edições dentro de 30 minutos. Então, você tem que parar de pensar em enfeitar a sua edição com coisas inúteis que só vão demorar para fazer o vídeo. E, em vez disso, você tem que focar em aumentar quantas coxinhas você produz por dia, em quantas edições você entrega todos os dias. Então, por exatamente esse motivo, a gente vai colocar aqui na fórmula, em tempo, igual eu citei antes, 30 minutos. Só que como a gente colocou o último em horas, certo? 1 hora, a gente tem que colocar aqui em hora também. E 30 minutos é meia hora, ou seja, 0,5 horas, certo? Aqui, eu vou colocar aqui ou aqui desse lado no YouTube, vai ter um cardzinho com um vídeo explicando como fazer essas edições em 30 minutos, porque aqui a aula ia ficar muito comprida. E o ponto dela não é ensinar a edição em si. Mas o método Tapas ajudou vários editores já
a fazerem edições em 30 minutos sem perder a qualidade, tá? Em um dos cardzinhos aqui do lado. E eu tenho algo pra te confessar aqui agora. Eu edito vídeos desde os 9 anos de idade. O meu canal do YouTube de quando eu tinha 9 anos ainda tá no ar. Eu aprendi todos os estilos, programas, eu já fiz motions complexos, já fiz 3D, já fiz super estilizado, já fiz super simples, já fiz no Blender, no Cinema 4D, no After, no DaVinci. Já fiquei mais de 100 horas editando um vídeo só, mas eu só comecei a ganhar dinheiro de verdade quando eu finalmente entendi que não é tempo de edição que vai fazer vender mais. Não é colocar 100 horas em um vídeo que vai me fazer vender ele por 100 mil reais, digamos. Não é assim que o mercado funciona. Você precisa ver a estratégia além disso. E aliás, no fim desse vídeo eu vou te mostrar como transformar edições de 50 reais, que o cliente te paga 50 reais para fazer, e você pode estar pensando, nossa, isso é muito pouco, vai prostituir o mercado. Não, não vai. E eu vou te ensinar por quê. Eu vou te ensinar a transformar essas edições baratas de 50 reais em Pix de cliente de R$ 1.500 por cliente por mês. Ou seja, você pode ter 3, 4, 5 clientes te pagando R$ 1.500 por mês todos os meses. Fica até o fim para ouvir como fazer isso. Mas aqui a gente entra na segunda verdade, que é, quanto mais caro você cobrar, menos você vai ganhar. Parece até contraintuitivo, né? Parece idiota falar isso. Mas deixa eu te mostrar um negócio aqui. Se a gente comparar empresas que focam em vender muito do produto deles a um preço baixíssimo, comparar essas empresas com outras empresas que vendem pouco do produto a um preço muito, muito alto, a gente vai notar um padrão interessante. Vamos dar uma olhada nessa lista aqui que eu montei de faturamento anual, ou seja, quanto essas empresas faturaram em um ano, no último ano. Empresas de volume alto e preço baixo. McDonald's vende muitos hambúrgueres por um preço muito baixo, fez 130 bilhões. Toyota vende muitos carros por um preço baixo, 314 bilhões. Nike vende muita roupa, muito sapato por um preço mais baixo, 49 bilhões. E é claro, eu tô falando internacionalmente, né? No Brasil é um pouquinho caro. Agora vamos comparar com as outras empresas, as que vendem pouco, mas com um preço muito alto. Outback, 3,9 bilhões. Ferrari, 7 bilhões. Gucci, 8 bilhões. Então tá vendo que muitas vezes, inclusive quase todas as vezes, a empresa que faz mais dinheiro é a que vende mais por um preço mais baixo? Não é à toa que o Lula virou presidente, né, gente? E diversas outras empresas, se você for pesquisar concorrentes nessa guerra de preço por volume, você vai ver que literalmente o mercado é constituído de empresas que vendem muito e fazem muito, empresas que vendem pouco e fazem pouco. Obviamente não vai ser diferente no mercado de edição de vídeos, em nenhum mercado do digital, inclusive. E eu quero trazer um exemplo mais prático para você entender por que isso acontece. Imagina duas banquinhas na escola, tá certo? A banquinha A vende brigadeiro por R$2. A banquinha B vende trufas por R$20 cada uma. Imagina uma escola agora. Quase todas as crianças dessa escola, independente de qual escola seja, vão ter R$2 para comprar um brigadeiro. Mas agora, rarissimamente, vai ter uma criança com vintão na mão para comprar uma trufa. Então, a gente pode racionalizar com lógica básica que, onde tem muita gente com R$2, a gente pode simplesmente vender um produto de R$2 e pegar toda essa gente, em vez de ir atrás desse cantinho de gente aqui que tem R$20. Preço baixo vezes muita gente, que é isso aqui, dá mais dinheiro do que preço alto para pouca gente. Simples. Lógica pura. E é exatamente por isso que muito editor cai nessa armadilha de tentar cobrar preço absurdo. Quando na verdade eles deviam estar fazendo o oposto. Cobrar o mais barato possível porque não tem ninguém que vai pagar caro. Mas então vamos voltar para a nossa fórmula. A gente vai colocar na fórmula a média de preço que tanto um iniciante, que está começando do zero agora, até um profissional podem cobrar com facilidade R$100 por coxinha. Ou seja, R$100 por rio, né? Porque por coxinha ninguém ia comprar, eu acho. Por rio. Então aqui na nossa fórmula, aqui a gente tinha o preço, a gente vai colocar R$100. Então a média de preço, certo? Então ocasionalmente você vende de 50, 150, 90, 110, vai variando de 50 a 150 reais, mas uma média de 100 reais é um ótimo preço, tanto para alguém que está começando agora, ou até para alguém que já é profissional e quer escalar as vendas, vender mais, certo? Isso é um erro que eu vejo muito editor cometer. Cobrar caro é um erro, é um erro. É o que deixa até mesmo o melhor editor, e olha que eu conheço alguns editores que são incríveis, que fazem edições que deviam ser contratados por Hollywood, que deviam estar em produção de cinema, que fazem edições absurdas. E eles são invisíveis, eles não vendem muito. Eu tive uma aula esses dias com um aluno, eu mostrei o perfil para ele de um dos melhores editores que eu conheço. Eu falei, quanto você acha que ele ganha por mês? Ele falou, um cara desse aí não tira menos que 10, nem ferrando.
No mínimo. Quando eu falei pra ele que ele ganhava 3 mil reais por mês, ele ficou chocado. Isso, e é assim com muitos desses editores bons. Porque eles cobram muito caro, porque eles falam, eu sou muito foda, eu vou cobrar caro, mas aí ninguém compra. E eles ficam presos nesse ciclo de buscar clientes e nunca encontrar, porque ninguém vai pagar essa porra de preço. Mas agora a gente tem que ir pra parte mais importante. A parte que faz o mercado de edição ser chamado de saturado, que você provavelmente já ouviu falar. Ao mesmo tempo, é a parte da estratégia que mais me fez dinheiro, mais me imprimiu grana nos últimos meses. A gente está falando de vendas. É um tópico um pouquinho controverso, então se você tem medo, pode sair do vídeo agora. Na nossa fórmula, vendas constitui 2 itens. Leads, que são possíveis clientes, quem poderia comprar de mim. Então, por exemplo, você tem um contato no seu WhatsApp de um criador de conteúdo, ele é um lead, ele poderia comprar edição de você, é um lead. E fechamentos. Fechamentos é quantos desses leads acabam comprando, acabam te passando Pix. E no fim do vídeo, só para lembrar de novo, eu vou mostrar a estratégia de como transformar R$50 por vídeo. Você cobra R$50 em cada edição que você faz e você ainda tira Pix de 1.500 por cliente todos os meses. Então calma aí que tá chegando, tá? E aqui entra a terceira verdade da edição de vídeos, que ninguém te fala. Quanto mais você espera, menos você ganha. E essa daqui é muito importante. Mesmo que tudo que você tenha feito esteja em perfeitas condições, perfeitas. Você pode ter o melhor portfólio, você pode ter literalmente as melhores edições, você pode ter a melhor lábia do mundo, você pode estar em perfeição humana. Nada vai acontecer se você só sentar e ficar esperando. Nada. Se você ficar esperando que as pessoas passem pelo seu perfil, que as pessoas se interessem pelo que você está vendendo, ou até mesmo esperar que elas comprem magicamente, sem nenhum gatilho seu. É exatamente isso que 99, eu até diria 99,999% dos editores vão fazer. E fazem. Eles montam um perfil, eles criam um portfólio, criam um site, pagam o host ali de um site, ou até jogam o portfólio no Drive, e daí eles esperam. Eles erram exatamente nessa micro decisão. Por que micro? Porque é uma decisão que às vezes você nem nota que está fazendo, nem nota que era uma decisão. Esperar é uma decisão. E esses editores, eles se chamam de profissionais, quando na verdade, se você só senta e espera, você tem um hobby remunerado. O que diferencia um editor profissional de alguém que tem um hobby remunerado? É que o profissional, ele consegue manter a sua renda estável todos os meses com a profissão dele, e além disso, ele consegue escalar consistentemente essa renda. Se você se diz profissional sem conseguir fazer essa coisa mínima, desculpa, meu amigo, mas você só tem um hobby e você é pago às vezes para fazer esse hobby. O que você precisa fazer para sair do hobby remunerado e se tornar um profissional? Trocar espera por ação. Simples. E eu vou te explicar como fazer isso da maneira mais fácil possível. Deixa eu explicar mais ou menos como a estratégia funciona. Imagina como se o Instagram fosse literalmente a rua mais lotada de São Paulo, seja lá qual for. Quando você monta um perfil otimizado no Instagram, é a mesma coisa que você montar uma banquinha chamativa nessa rua. Sempre vai ter gente todos os dias passando por essa rua. Você bota uma banquinha ali, de repente você tem uma oportunidade. E quando você começa a postar exemplos do seu trabalho todos os dias sem falta, você monta uma vitrine de coxinhas que estão ali no meio da rua com aquele cheiro, com aquela aparência e confia em mim, de vez em quando vai chamar a atenção de alguém. Mas quando o cheiro, a vitrine, a banquinha não é o suficiente, às vezes você tem que chamar a atenção. E é exatamente, eu sei que se você já foi em uma grande cidade, foi em uma rua muito movimentada, numa praia, já teve alguém que chamou a sua atenção, porque não é o suficiente só andar por aí. Você tem que chamar a atenção de quem está passando. É aí que vem enviar mensagens. E aqui que entra uma estratégia que muita gente nem considera. Eu tenho preguiça de enviar mensagem. Mas, cara, se você manda mensagem para uma pessoa e ela acaba virando seu comprador, ela pode passar na sua banquinha, nessa rua, todo mês, toda semana ou até mesmo todo santo dia. Se ele é uma pessoa que passa nessa rua todos os dias sem falta, ele vai se tornar o seu cliente fiel. E o nome dessa técnica de chamar atenção, de ir atrás em vez de esperar, é prospecção ativa. Agora, eu faço prospecção ativa desde 2022. Eu já ensinei centenas de pessoas a fazer o mesmo e em métricas reais dos últimos 3 anos, o ideal é enviar 100 mensagens por dia. A cada 100 mensagens, em média, você vai fechar um cliente. E você vai levar, em média, 30 minutos para mandar essas 100 mensagens, porque é um processo muito mais simples do que parece. Você abre a aba de Reels, que tem criadores de conteúdo, que é quem a gente está atrás, fica descendo ali a aba de Reels infinitamente e vai vendo os perfis e mandando mensagem copia e cola. Simples, não precisa complicar, gente. Não precisa ficar montando coisa personalizada, vídeo teste de graça com o vídeo do perfil do cara. Ficar montando mensagem a partir do story, a partir do post do cara, a partir da viagem. Para com isso. Copia e cola uma mensagem efetiva, vai descendo rios infinitamente mandando mensagem para cada perfil que aparece.
Simples. 30 minutinhos e você resolve. Então a gente vai colocar na nossa fórmula aqui 100 mensagens, certo? Que são 100 leads e com uma taxa de fechamento de 1%, então, né, que 1 de 100 é 1%, a gente tem aqui fechamentos. Nós chegamos então no fim da nossa fórmula. Se a gente for fazer o cálculo aqui, vamos começar internamente então. A gente tem aqui 100 leads por dia, 100 passantes, com uma taxa de fechamento de 1%, é um cliente por dia. Certo? Então a gente pega esse número aqui que a gente tem, um cliente por dia, a gente ignora isso daqui por enquanto, porque esse daqui é o número menor, a gente sempre vai escolher o número menor daqui de dentro, porque a gente não consegue entregar mais coxinhas do que a gente vende, e a gente não consegue vender mais do que a gente entrega, então essa fórmula arruma uma proteção para isso. E a gente vai fazer então 1 vezes 100 reais vezes 30. Então um cliente por dia que paga 100 reais vezes 30 dias. Temos 3 mil reais. Então a gente trabalha 30 dias por mês, que está aqui, 1 hora por dia, que está aqui, cada coxinha, cada edição é feita em 30 minutos, que está aqui, e ela custa 100 reais, que a gente vai cobrar do cliente. A cada 100 pessoas que passam na banquinha que a gente envia mensagem, uma pessoa vai comprar. Então a gente tem um cliente por dia, pagando 100 reais, 30 dias dá 3 mil reais. No final desses 30 dias, a gente fez 30 vendas, totalizando 3 mil reais. Mas é aqui que entra uma parte importante. E você tem duas opções. Você pode seguir o caminho lento ou você pode seguir o caminho rápido. A primeira opção que você tem é continuar aprendendo de graça no YouTube. Mas aqui eu quero que você pare e pense um pouco, se pergunta se isso tem dado certo para você. Porque eu imagino, se você está vendo esse vídeo, você já deve ter visto centenas de vídeos semelhantes, deve ter aplicado uma coisa ou outra, mas está no mesmo lugar, porque você está vendo esse vídeo. Sério, pensa quanto tempo você poderia ter salvo de assistir conteúdo de graça, talvez aplicar, talvez dê certo, talvez não, se você tivesse simplesmente um atalho que diz, ok, isso aqui funciona, faz isso e ponto final. Você teria salvo muito tempo. Dias, talvez semanas, meses. E a segunda opção que você tem é acelerar esse processo. É fazer as coisas com uma lista que te diz exatamente isso. Faz isso porque é o que funciona, ponto final. E aí você faz, dá certo, porque é o que funciona, ponto final. E é aqui que eu te dou a oportunidade de entrar no meu treinamento Editify. Você recebe um treinamento passo a passo, contendo tudo sobre o mercado de edição de vídeos dentro da plataforma Editify. Mas espera aí, porque tem dois acessos diferentes. Você tem a Ordem Editify, que é a nossa comunidade de editores, e o Hub Editify, que é a nossa área de membros. Deixa eu explicar cada um deles. Na Ordem Editify, você vai poder fazer networking poderosíssimo com editores que vivem de edição de vídeos de verdade. Não é aquele editor merreca ali que faz um cliente ou outro, são pessoas profissionais que têm negócios de edição de vídeos. E além disso, todo mundo da comunidade é muito caloroso e ajuda todos que entram no servidor com qualquer dúvida ou problema que tenham. Você vai até conseguir ver as conquistas de outros editores, como o Câmera aqui mostrou o pagamento de 30 mil reais de um cliente dele. Você vai adquirir também os insights valiosos de como eles estão fazendo isso daqui, porque nós compartilhamos todos os meses lá os resultados e como chegamos neles, e até mesmo o passo a passo diário que eles fazem, porque eles aplicam o método, eles compartilham lá o que está funcionando e o que eles fizeram para conquistar aquilo. Você pode também aqui na sala de estudos pedir uma aula sobre qualquer coisa que você tem dúvida, seja edição complexa no CapCut, seja edição simples, seja vendas, como eu respondo esse cliente, qualquer coisa e a gente vai criar uma aula customizada só para te atender. Você pode receber feedbacks de vídeo das suas edições. Então se você está falando, eu acho que eu podia fazer essa edição mais rápido, eu levei meia hora, acho que podia ter sido feito em 15, como eu acelero isso? Joga a edição ali que a gente vai dar feedback, o servidor inteiro vai te ajudar com isso. Ou se você quer melhorar um vídeo para cobrar mais caro, seja lá o que for. E você pode até mesmo fazer perguntas diretamente para mestres, como eu. Eu, por exemplo, sou mais responsável por responder dúvidas de Premiere Pro, sobre vendas, atendimento ao cliente, sobre como criar uma agência, enquanto nós temos mestres que são mais responsáveis por motion effects, etc e tal. Mas não é só coisa sobre edição, porque na Ordem você tem um mural de ofertas. Algo que não tem em nenhum outro lugar. É onde todo mundo compartilha clientes e oportunidades todos os dias. Então, sobrou um cliente do fulano ali. Ele joga ali e dá para a comunidade, porque ele quer ajudar todo mundo e ele já está cheio de cliente. A gente tem também os graus da Ordem. Aprendiz, iniciado, oficial, conselheiro, guardião, oráculo e soberano. Quanto mais você fatura por mês, maior é o seu grau na comunidade. E cada grau te traz recompensas que só existem na Editify.
mas nenhum lugar da internet tem essas recompensas, que você só vai descobrir, é claro, quando você chegar em cada um. E todos os meses, além disso, nós temos torneios de edição, que são competições com todo mundo do servidor, com prêmios em dinheiro real para o vencedor da competição. A Ordem Editify é sem igual. Não existe nada como a Ordem na internet inteira. E todos os dias, eu e outros mestres estamos em chamada lá. É literalmente a sua oportunidade de fazer networking poderoso com quem vive de edição de verdade. Mas ainda tem o Hub. No Hub você vai aprender edição de vídeos na prática, de modo que nenhum curso da internet ensina. Além disso, a gente se orgulha de falar que nós temos recursos e inteligências artificiais que trabalham para você. Por exemplo, eu botei até um print aqui de uma das nossas IAs que cria o seu perfil inteiro para você copiar, colar, jogar no Instagram e tá pronto. Você manda sua foto, por exemplo, uma selfie, ele cria sua foto de perfil profissional adaptada ao mercado. Nós temos IAs que conseguem clientes para você, nós temos IAs que respondem os seus clientes para você. E todos os meses nós adicionamos alguma IA nova para te ajudar e te auxiliar. Tem mais tanto recurso aqui que não caberia nesse vídeo falar sobre todos eles. Todos os meses nós também adicionamos cursos novos e atualizados do mundo do mercado de edição de vídeos, com os métodos que são validados, ou seja, eles foram testados, tiveram resultados e então foram ensinados. Não é um método que a gente tira da bunda igual muita gente faz por aí. A gente faz isso porque o melhor método hoje pode não ser o melhor daqui 6 meses. Então a gente tem que atualizar todos os meses e ficar na retaguarda olhando o que está funcionando. Além, é claro, de aprender sobre vendas, tanto vendendo para brasileiros como para gringos, para você ganhar em dólar, em euro, assim como eu faço hoje em dia. Você vai aprender como trabalhar em nichos de vídeos curtos, como Reels, TikTok e Instagram, vídeos longos, como YouTube, documentários, ou até mesmo efeitos especiais que está vindo na Editify esse ano. Você vai aprender edição e ponto final. O que você quiser editar, você vai conseguir editar com a Editify. E você vai aprender com professores que vivem disso de verdade. Você vai ter a oportunidade de aprender Premiere Pro, After Effects, CapCut, DaVinci, tudo iniciando do zero até o nível mais avançado. Você pode pensar em um programa de edição que a gente vai adicionar na plataforma. Eu sei que tem gente pedindo a Lightmotion, a gente já está pensando sobre isso. Desde a parte teórica até a parte técnica você aprende com maestria. Igual eu disse antes, eu vou repetir, o nosso trabalho na Editify é estar na vanguarda, testando todas as novidades que a gente aprende principalmente com os gringos e trazendo só o que funciona, nada mais, para que você seja um editor preparado para vencer, seja lá qual for o desafio que você escolha. Com a Editify você não vai ficar para trás do mercado, chegar nos primeiros 3 mil reais e passar disso vai parar de ser sorte e vai ser baseado 100% no quanto você se esforça, porque o conhecimento você vai ter. É só aplicar. E escalar além dos 3 mil reais, atingindo 5 dígitos de salário mensal com edição, vai ser uma realidade próxima. Muito mais próxima do que você consegue imaginar. E agora deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Cada acesso da Editify, tanto a Ordem como o Hub, seriam facilmente vendidos por R$ 997 cada um. Facilmente. A gente destrói toda a competição hoje em dia, não tem nada igual. Mas o que a gente fez na Editify é um pouco diferente. A gente colocou ambas as plataformas em uma assinatura só. Então você ativa o seu acesso à Editify e você vai conseguir usar tanto a Ordem quanto o Hub por um valor mensal bizarramente baixo. Igual eu disse, a gente quer destruir a concorrência. Você consegue acesso à Ordem Editify e ao Hub Editify não por R$ 696 reais, e sim por apenas R$ 222 reais por ano. E se você já viu alguma coisa minha antes, você sabe que esse preço está um pouquinho baixo, né? Sim, porque nesse vídeo em específico eu decidi entregar, além de um conteúdo bizarramente bom, que as pessoas não colocam nem em curso normalmente, porque eles acham que não podem entregar demais, coloquei um conteúdo bizarramente bom, coloquei um desconto bizarramente bom, porque eu quero destruir a concorrência, ponto final. O valor da Editify normalmente é de R$ 696 reais por ano, ou seja, uns R$ 69 reais por mês. Mas só para quem assiste esse vídeo, e apenas quem assiste esse vídeo, vai conseguir acesso à Editify por apenas R$ 22 reais por mês, ou R$ 222 reais por ano. Tudo que você precisa fazer é clicar no link aqui embaixo, ou no botão aqui embaixo. Mas agora eu tenho que te contar um negócio. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, porque como você pode imaginar, essa oferta é sim boa demais para ser verdade. Então, se você clicar no link aqui embaixo e o preço ainda dizer 222 por ano, significa que a promoção ainda está no ar, é só ativar o seu acesso por esse preço. Se o preço tiver mudado, significa que essa oferta já acabou. Você provavelmente está assistindo esse vídeo daqui uns 2 ou 3 meses. Como você pode imaginar, a gente precisa manter a plataforma rodando e fazendo upgrades, então esse desconto é mais um presente para você que está assistindo aqui. E é com a Editify que você vai conseguir aplicar uma estratégia chamada Max. Escolher um item da fórmula e maximizar ele. Porque, por exemplo, tem maneiras de manipular essa fórmula aqui que vão te trazer muito mais dinheiro
sem necessariamente complicar sua vida te fazendo trabalhar mais. Por exemplo, se a gente quer fazer mais dinheiro, como a gente pode aumentar a nossa renda de uma maneira muito fácil só mudando um número dessa fórmula aqui? A gente pode trabalhar mais horas. Em vez de trabalhar 1 hora por dia, você bota 2 aqui e você já dobra isso daqui. Já vira 6 mil, entendeu? Mas a ideia aqui é atingir um balanço ideal entre dias e horas que você trabalha, ou seja, você trabalha 15, 20, 30 dias por mês, quantas horas desses dias você trabalha? 2, 6, 8? E você balancear isso com o tempo de edição, com o preço que você cobra, com quantas pessoas passam na sua banquinha e quantos fechamentos você tem. Porque essa fórmula que eu dei nesse vídeo para você era só um exemplo. Um profissional de verdade não vai trabalhar 30 dias por mês sem fim de semana, sem feriados. Não faz sentido. Então vamos fazer um exemplo mais realista aqui. Se nós trocarmos 30 dias por mês, 1 hora por dia, por 5 dias por semana, segunda a sexta, 6 horas por dia, e a gente colocar esses números na nossa fórmula, 20 dias aqui no caso são 20 dias por mês, a gente já chega em um cálculo onde a gente tem 24 mil reais de renda. Tudo que você tem que continuar fazendo é mantendo as outras informações. Você tem que continuar cobrando 100 reais por vídeo, tem que continuar editando cada um em 30 minutos e tem que vender o suficiente para chegar nessa renda. Simples. É possível porque essa é exatamente a quantia de grana que a gente faria, os 24 mil reais, se a gente conseguisse cliente o suficiente para pagar isso. A capacidade de produção vai aguentar, a gente consegue entregar essa quantidade de vídeos para fazer 24 mil reais. Mas a gente tem que considerar quantos clientes a gente vai conseguir por dia. Porque se a gente consegue um cliente por dia, a gente pode até conseguir editar mais, mas a gente não vai estar fechando esse valor. Não adianta entregar 12 vídeos por dia nessas 6 horas de trabalho se você não vende 12 vídeos por dia. E aqui que você pode manipular as variáveis de vendas. Você pode aumentar a quantidade de pessoas que passam pela sua banca, ou seja, quantas mensagens você está mandando por dia. Então, em vez de 100, digamos que passem 300 pessoas. 300 mensagens por dia. Ainda fechando uma pessoa a cada 100, né, uma taxa de 1%, você já fecha 3 por dia. Isso já aumenta a sua renda consideravelmente. Ou você pode trocar. Em vez de manter a quantidade de mensagens que você manda, você mantém 100. Mas aí você aumenta a sua taxa de fechamento. De 1% para 5%. Agora, a gente fecha 5 clientes por dia em vez de 3. Mas não é só escolher um número e aumentar. Obviamente você tem que fazer isso na prática, né? Não adianta eu só falar na teoria. Existe uma ordem de facilidade de maximização que você precisa ter em mente quando você for fazer isso. Porque, por exemplo, enviar 300 mensagens por dia vai levar 3 vezes mais tempo, em vez de mandar 100. Se você manda 100 em 30 minutos, 300 seria em 1 hora e meia. Aumenta bastante o esforço. É trabalho físico que você tem que fazer. Mas agora, se você aprender a otimizar o seu perfil melhor, colocar a bio certa, o link certo, portfólio otimizado, postar vídeos ali, mudar sua foto, seu nome, estudar comunicação, negociação e trabalhar no seu produto, é muito mais fácil, aumenta os seus fechamentos e mantém a mesma hora de trabalho. Se você otimiza toda a sua parte de vendas no melhor nível possível, você continua mandando 100 mensagens por dia e você fecha mais gente simplesmente porque você é melhor. Outro exemplo aqui para você. Vale mais a pena criar processos para diminuir o seu tempo de edição pela metade do que simplesmente dobrar a quantidade de horas que você trabalha. Você poderia, em vez de trabalhar 6 horas, trabalhar 12. Você ia dobrar a quantidade de dinheiro que você faz, mas é muito idiota. Em vez disso, você pode simplesmente diminuir o tempo que você leva para editar cada vídeo na metade. Aí você trabalha a mesma quantia de horas por dia e ainda faz o dobro, entendeu? Ambos estão dobrando a capacidade de produção, só que um é trabalho duro e o outro é inteligente. E se você quer um passo a passo prático baseado em trabalho inteligente, que seja rápido, fácil e preguiçoso, porque eu sou preguiçoso, de como maximizar cada elemento, dentro da Editify você vai ter um curso chamado Método Eric Uhrig. E eu dei uma aula de 3 horas lá dentro sobre como fazer isso do melhor jeito possível. Como manipular essa fórmula para sair de 3, para 6, para 9, para 12, para 30 mil reais por mês. Mas como prometido, eu te entreguei como transformar. Nessa aula de 3 horas você vai aprender a superar os 3 mil reais por mês rapidamente. E para terminar, o conteúdo incrível que eu te dei nesse vídeo, vou te explicar exatamente como fazer a estratégia de transformar edições de 50 reais em Pix de 1.500 por mês por cliente. É muito mais simples do que parece e tudo o que você tem que fazer é empacotar a sua oferta de uma maneira que seja irrecusável para o cliente. Então, em vez de você falar assim, cada vídeo custa 50 reais, errado. Ou até mesmo, em vez de falar, são 30 vídeos por 1.500, errado. Ninguém vai comprar 30 vídeos por 1.500, isso não faz sentido. Você fala o seguinte, eu vou te ajudar a postar todos os dias com edições otimizadas por 1.500 reais por mês. É exatamente esse pacote aqui e algumas variações pequenas dele que eu usei para atingir a minha renda de 43 mil reais.